14 de junho, gramado da Casa Branca. Alex Pereira subindo ao peso pesado para ser o primeiro tricampeão da história do UFC. Isso parece roteiro de filme, mas é real. E eu vou te contar o que a maioria dos analistas está com medo de falar. Cyril Gane pode ser o maior obstáculo que o Poatan já enfrentou na vida. O Poatan vacou o cinturão dos meio-pesados para perseguir história. Vai entrar com aproximadamente 242 libras. Um cara que fez 185 libras poucos anos atrás. Hoje, comparável em tamanho ao Gane, que viveu a carreira inteira no peso pesado. Existem alguns pontos a serem explorados sobre essa luta e eu vou falar tudo aqui nesse vídeo. Fique até o final e o último ponto é o que pode definir essa luta. Bem, começando sobre o primeiro ponto que eu quero falar sobre o Cyril Gane, é que ele tem um cartel de 13-2, sendo que essas duas derrotas não foram para qualquer um. Foi contra o Francis Ngannou e contra o John Jones. John Jones tem um cartel de 28-0 e o Ngannou tem um cartel de 18-3, ou seja, aqui o Gane já se destaca, porque não é qualquer um que tem um cartel desse perdendo para duas lendas. Então, teve uma luta do Cyril Gane contra o Volkov, que para mim ele perdeu, porém deram um resultado para ele, né? Mas enfim, tá no cartel, é 13-2, ele só perdeu duas vezes oficialmente, e na luta contra o Tom Aspinall, é bom lembrar que ele estava ganhando antes dele fazer aquela besteira que ele fez, marcando a distância com o dedo e acabou com aquela cena polêmica. Então, Cyril Gane se destaca entre o supra-sumo ali dos pesos pesados, top 5, que vai ficar até a sua carreira terminar pela qualidade que ele apresenta na trocação. Um ponto 2 que pode desfavorecer o Poatan é o estilo de luta do Cyril Gane. Não que o Poatan não tenha lidado com esse estilo de luta de bate-sai, de movimentação e troca de base, até porque ele ganhou do Adesanya, que tem praticamente esse estilo de movimentação, de bate e sai, de não ser tocado, de bater e sair sem ser tocado. Então a questão é o gás e o peso do Poatan. Ele nunca lutou oficialmente nessa categoria, nem com esse peso. A gente não sabe como que ele vai se sair nessa questão, se ele vai conseguir acompanhar a velocidade do Gane, que já está acostumado a lutar com esse peso. O Gane, ele troca de base tranquilamente, ele fica confortável nas duas, ele bate e sai, ele movimenta bastante. Então o que preocupa realmente é isso, se o Poatan vai conseguir acompanhar e achar ele na distância, não cansar até isso acontecer. Um ponto 3, que para mim é um dos mais importantes, é a questão que o Gane chamou alguns especialistas para ajudar ele no campo. E ele chamou o Artem Varitov, que é um kickboxer que já venceu o Poatan e tem uma carreira histórica no kickbox, e o campeão peso pesado do Glory, que é o Maury Croma, não sei se é assim que fala o nome. Enquanto que o Poatan tá chamando alguns lutadores para acrescentar no camp dele que me preocupa um pouco. Um exemplo é o Chicão, ele é 9-1, foi nocauteado pelo Derrick Lewis recentemente, mas eu não acho que ele tem a experiência necessária para simular o jogo do Gane, se é que o Poatan chamou ele para fazer isso. Na minha opinião, o Chicão, sendo convidado para o camping do Poatan, vai aprender mais do que ajudar em alguma coisa. Não tô desmerecendo o Chicão, porém eu concordo com o Walter Walker no quesito que ele diz que ainda não tá preparado para os top 5. É uma luta muito preocupante agora que ele vai ter contra o Pavlovich, e para ele é bom ele ter sido chamado nesse campo, porque eu acho que ele vai sair, vai ter aprendido mais lá do que passado alguma coisa pro Poatan. Lembrando que essa é uma opinião de fã, de quem gosta do assunto, então já deixa o seu comentário se você concorda ou discorda comigo. E ele também chamou outro lutador, que é o Johnny Tai, né? E já perdeu aí pro Marcin Tibura e também perdeu pro Mário Pinto na sua última luta. Então são algumas precauções que eu acho que o Poatan teria que tomar em chamar pessoas mais experientes pro campo. É uma opinião, tá? Quem sou eu? Porque o cara já foi campeão de duas categorias, mas é uma preocupação que, como fã, a gente vai olhando e percebe algumas precauções que deveriam ser tomadas ali para a melhora do camp. Bem, na questão de wrestling e jiu-jitsu, eu acho que o Glover já supre muito bem, e no strike teria que chamar alguns reforços ali para simular melhor o jogo do game. Mas eu acho que o Poatan não trabalha muito assim de simular o jogo dos outros oponentes. Ele analisa o estilo de luta e ele treina baseado nisso, no estilo de luta dos seus adversários. Acho que ele não simula muito o jogo do adversário. Bem, e no último ponto eu queria falar um pouco da diversificação das
finalizações das lutas do Ciryl Gane, né? Como eu disse, ele tem um cartel de 13-2, mas ele tem 6 nocautes, 3 finalizações. Ou seja, de 13 vitórias, ele nocauteou quase metade das lutas. Já o Poatan tem um cartel de 13-3. Agora é o espanto, galera. O Poatan, nessas 13 lutas que ele ganhou, ele tem 11 nocautes. Ou seja, é um pouco mais de 80% de chances de nocaute. Uma luta do Poatan. Ele com mais peso, ele com mais punch, acertando uma única mão no Ciryl Gane, já vai ser papo de encerrar a luta. Então, é nisso que eu me mantenho confiante. Poatan precisa de uma mão encaixada para encerrar essa luta. Eu não acho que o Ciryl Gane vai querer levar para baixo. Eu não acho que ele vai querer, talvez, agarrar para sojar a luta. Vai depender muito de como se desenrolar o início. E o Poatan, tendo esse jogo de deixar o adversário achar que está indo bem na trocação até achar uma mão, é o que me mantém confiante de que ele vai vencer ali até o terceiro round por nocaute. Então, dito tudo isso, dito todos esses pontos, eu acho que o Poatan vence por nocaute e vai garantir o terceiro cinturão. Vai ser o primeiro lutador da história com 3 cinturões de 3 categorias diferentes. Vai ser histórico. Um cara que saiu da borracharia, era viciado no alcoolismo e deu a volta por cima. Então é isso. Desejamos toda a sorte para o nosso Índio Pereira, Alex Poatan, de que ele vai nocautear nessa luta. Então é isso. Deixe o seu like, não se esquece de se inscrever no canal e eu conto com você no próximo vídeo. Valeu e fui!